Olá, pessoas estudiosas, vencedoras. Vamos conversar um pouquinho sobre bacias hidrográficas no Brasil. Geografia, professora Magna Lacerda. A primeira coisa, nós precisamos discutir um pouquinho sobre a distribuição da água no mundo. É a primeira informação dessa aula. Então, veja. Estima-se que 97% da água existente no mundo é salgada. E por ser salgada, ela não é adequada ao nosso consumo direto e nem à irrigação da plantação. Dos 2,5% de água doce, a maior parte, cerca de 69%, é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras. 30% são águas subterrâneas, que estão armazenadas em aquíferos, e 1% encontra-se nos rios. Logo, meus queridos, o uso desse bem precisa ser pensado para que não prejudique nenhum dos diferentes usos que ela tem para a vida humana. É necessário que as pessoas cheguem à consciência do melhor uso desse bem. A consciência, ela é da pessoa, né? Ninguém consegue conscientizar o outro, porque é algo interno, né? Vem de dentro. Porém, nós podemos contribuir, oferecendo informações, oferecendo materiais, e é por isso, né? Esse é o objetivo das campanhas que são feitas, para ajudar as pessoas a chegarem nessa conscientização sobre a necessidade de melhor uso desse bem que é tão importante para a vida humana. E aí nós temos um gráfico que ilustra exatamente o que foi falado até agora. Então veja, observem aqui, 97,5% é água salgada, então não está disponível. Então, o que resta aqui são 2,5% apenas de água doce. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui, que é esses 2,5%, essa fatia aqui, e vou transportar somente essa fatia para esse segundo gráfico. Então, nós estamos trabalhando aqui com a totalidade de 2,5%, que é de água doce. Mas veja, desses 2,5%, nós temos aqui a boa parte, né, dessa água que está nas calotas polares. Outras são águas subterrâneas, aqui de verdinho. E aí nós temos rios e lagos com 1% aproximadamente e outros com 0,3%. Então, veja bem, 1% dessa água estaria disponível. E aí nós vamos pensar o seguinte, será que esse 1% está disponível mesmo? Porque para esse 1% estar totalmente disponível para uso direto, essa água deveria estar preservada, essa água deveria estar limpa. Mas nós temos boa parte desse 1% de água contaminada. Então, veja, nós não temos nem 1% disponível no mundo. Então, é preciso que que a gente venha trabalhar incessantemente esse tema, apesar de ser um tema já muito falado, todas as pessoas parecem que já sabem, mas não pratica. Essa é a diferença. Então, nós precisamos cuidar desse bem. E é esse o nosso objetivo da aula de hoje, ao conhecer um pouquinho sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Então, veja, aqui nós temos um mapa mental, e eu gosto muito de trabalhar mapa mental, porque esse é um modelo, né? Porque ele traz de uma forma bem sintetizada conceitos muito importantes. Então, vamos começar aqui uma análise desse mapa. Observe que eu tenho aqui uma área em destaque. Essa área é exatamente a área que corresponde a uma bacia hidrográfica. Então, aqui eu tenho um conceito breve. É toda a área responsável pela captação das precipitações. Então, quando eu falo precipitações, eu estou falando de chuvas, né? Então, veja, quando chove, essa água, então, ela ganha esse espaço aqui e ela escorre, então, dessa parte mais alta em vários braços, tá vendo?
ela vem escorrendo até que esses vários braços de água encontram, ou eles se encontram, formando então um rio que nós chamamos de rio principal, e ele vem caminhando até que ele chega à sua foz. Então eu tenho as nascentes aqui, e aqui onde o rio deságua eu tenho a sua foz. Essa foz ela pode acontecer em forma de delta, quando nós temos formação de pequenas ilhas, bancos de areia, nessa chegada aí ao oceano, assim também como essa foz pode acontecer em forma de estuário. Essa palavra exutório também está ligada a essa questão do desaguamento dessa água, né? O desaguar direto da água no mar. Muito bem, meus queridos. Então, eu já consigo perceber nessa primeira parte do desenho conceito de nascente, conceito de foz, como que ocorre, né, esse encontro das águas até formar o rio principal. E aí eu vou perceber o seguinte, que o relevo, ele interfere diretamente nas características desse rio que se forma. Por que o relevo interfere diretamente? Vejamos. Primeiro, eu vou ter aqui os chamados rios de planalto e os rios de planície. Então, rio de planalto e rio de planície vai depender da área, ou seja, do relevo, da formação desse relevo por onde corre esse rio. Então, quando eu tenho uma área de planalto, né, e aí possibilita, então, áreas assim com essas quedas importantes, esse rio ele vai ganhar uma força. Essa água ela ganha uma força muito grande, promovida pela própria condição do relevo, e aí por causa dessa força da água, esse rio ele é muito propício à construção de hidrelétricas. E é exatamente as hidrelétricas, né, que faz parte aí da infraestrutura necessária para o fornecimento de energia que chega à sua casa. Então veja como o rio é importante também, não só para o fornecimento da água em si, para consumo, para matar a sua sede, mas para diversas outras situações, como, por exemplo, a produção de energia. Agora, o rio de planície, né, quando você tem um relevo, digamos assim, mais aplainado, né, mais tranquilo, em termos de formação, de formato e de altitude, então eu tenho aí o rio muito utilizado como caminhos aí para o transporte, por exemplo. Então, utilizado para as navegações, certo? Muito bem, meus queridos. Agora, nós vamos observar aqui, né, vamos pegar aqui uma parte dessa região e transportar aqui. Então, tem aqui uma montanha. Muito bem. Ocorre o seguinte, o topo do relevo está aqui, o topo da montanha. Essa montanha, você vai observar que nós chamamos isso aqui de divisor de água. Por que divisor de água? Se você observar essa marcação aqui, ó, a água que cai aqui, ou ela vai escorrer aqui à direita, ou ela vai escorrer à esquerda. Então, a água que escorre à direita vão formar rios, braços de rios, até chegar à foz do lado direito, formando uma bacia. A água que escorre aqui à esquerda vai formar outra bacia. É por isso que nós falamos que essas montanhas, esses morros, essas montanhas são divisores de água, ou seja, porque elas dividem as bacias. Então, veja, pessoal, quando essa água aqui, ela chega, né, ela cai através das precipitações, então eu tenho aqui a nascente do rio, e eu tenho um processo aqui de desgaste desse relevo. Então, veja, a água, com a força que ela tem, ela vai carregando, né, as partes desgastadas, ela vai carregando esses sedimentos que vai sendo transportado nas regiões mais baixas. Então, aqui eu tenho maior velocidade dessa água, porque o declive é maior, é mais acentuado. Aqui, no curso médio do rio, eu já tenho um processo de transporte desses sedimentos.
Ou seja, os sedimentos, essa parte que foi retirada pela água aqui, ela então chega aqui e ela vai ser transportada nas partes mais baixas. Então, no curso mais baixo do rio é que nós vamos ter o local de deposição de sedimentos. Porque aqui eu tenho, essa água ela corre mais devagar, ela corre mais lentamente. E aí nós temos alguns processos importantes que acontecem nesse baixo curso do rio. Veja, mais uma vez, é necessário que o homem, de forma consciente, mantenha, por exemplo, a vegetação de topo de morro, que ele mantenha a vegetação no entorno das nascentes, que ele mantenha, por exemplo, a mata ciliar, que é a mata que acompanha o rio, justamente por causa dessa quantidade de material que é transportado para o leito do rio. A mata ciliar, ela tem a função de proteção, assim como os cílios protegem os seus olhos. A mata ciliar protege o rio da chegada de tantos sedimentos que são depositados no leito desse rio. À medida que esses sedimentos são depositados no leito do rio, né, então você tem aí uma modificação no volume dessa água, né, você tem processos de assoreamento, um desgaste das margens desse rio, né, o desgaste do rio e, em muitos casos, dependendo do clima, o próprio desaparecimento do rio. Porque, veja, nós temos rios que são perenes e nós temos rios que são intermitentes. Os perenes são rios que nunca secam. Agora, os rios intermitentes, já por uma questão climática, eles já vivem esse processo de temporários, né? Eles têm vida temporária. E se ainda o homem contribui, né, a questão da deposição de sedimentos já é um processo natural. E se o homem ainda contribui retirando a mata ciliar, então aí o desgaste, né, ambiental é muito maior e comprometedor. Meus queridos, aqui à nossa direita, nós temos aqui as 4 bacias principais, né, das 12 bacias. Então, nós destacamos aqui as 4 principais e nós vamos comentar sobre cada uma delas. A bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná. Tem aqui algumas características sobre cada uma delas, mas eu nem vou comentar porque é assunto dos próximos slides. Tudo bem? Show! Eu curto muito o mapa mental, né? Nos dá a possibilidade de um melhor entendimento do texto de uma forma bem sintetizada. Show de bola! Então vamos dar continuidade. Veja, eu deixei como título Compartilhando as Águas. A água, ela não está limitada às fronteiras políticas dos países, né? Razão pela qual quase metade da superfície terrestre é conformada por bacias hidrográficas de rios compartilhados por 2 ou mais países. Então, a conversa ou os acordos que devem ser firmados com os países é muito importante. Por quê? Porque nós compartilhamos bens. A água é um bem. Os nossos rios, eles fazem parte desse conjunto dos bens que nós temos, naturais, da nossa riqueza natural. E essa riqueza é compartilhada. Então, olha que interessante. O Brasil compartilha cerca de 82 rios com países vizinhos, incluindo importantes bacias, como, por exemplo, a bacia do Amazonas e a bacia do Prata. Além de compartilhar também sistemas de aquíferos ou águas subterrâneas, como o Guarani e Amazonas. Esse cenário se traduz em diferentes para a cooperação e o bom relacionamento entre os países. Então, meus queridos, aqui está a representação em mapa das nossas 12 bacias hidrográficas. Então, veja, eu vou fazer uma leitura rápida, só para a gente mentalizar um pouquinho, familiarizar com o nome das bacias. Claro que ninguém precisa decorar nada disso, mas é importante familiarizar um pouquinho com esses nomes. Então, nós temos, veja, a região hidrográfica amazônica, essa eu vou destacar aqui, ó, com o número 1, que é uma das
principais bacias do Brasil. Número 2, a região hidrográfica do Tocantins, que também merece destaque aqui, que também faz parte do conjunto das principais bacias hidrográficas do Brasil. A região hidrográfica do Paraguai, a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Ó, aqui, ó, tem o Atlântico Nordeste Oriental, leste. Voltando aqui um pouquinho. Aí nós temos a região hidrográfica Atlântico Leste, a região hidrográfica do Paraná, do Parnaíba, do São Francisco, do Atlântico Sul, do Uruguai, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Nordeste Ocidental. Então, nós temos a distribuição aqui das 12 bacias, sendo a bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná, considerada aí as principais bacias do Brasil. Muito bem, meus queridos. E aí um mapa lindíssimo que mostra, né, o caminho feito pelas águas, não só no Brasil, mas no continente sul-americano. E olha como que a bacia hidrográfica amazônica, ela compartilha suas águas, né, com outros países. E da mesma forma, outra bacia, né, como a bacia, essa bacia aqui do Rio da Prata, ou a bacia Platina, formada pelos 3 rios, Uruguai, Paraguai e Paraná, também compartilham suas águas. E aí nós temos exatamente um outro mapa que mostra para nós esse compartilhamento das águas. Nós falamos que alguns aquíferos são compartilhados, águas subterrâneas. O aquífero Guarani, por exemplo, veja, nós temos uma parte, né, uma boa parte, que abrange aqui terras brasileiras, ou a maior parte, e nós temos também parte do aquífero que pertence ao Paraguai, à Argentina e ao Uruguai. Então, são águas compartilhadas. E aí, meus queridos, nós vamos dar uma paradinha muito rápida para entender essa questão do aquífero Guarani. Veja, nós pegamos aqui os países onde essas águas subterrâneas estão concentradas. E veja que no Brasil nós temos cerca de 840 mil quilômetros desse aquífero, ou seja, maior parte está no Brasil. Depois, em segundo lugar, 255 mil quilômetros na Argentina, seguido aí pelo Paraguai e Uruguai. Então, veja, nós temos aqui os estados, né, as suas áreas subterrâneas, onde nós temos aí a presença do aquífero, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. E esse aquífero Guarani, veja, pessoal, ele está a cerca de 1.000 ou mais de 1.000 metros de profundidade. Antes de chegar no aquífero, nós temos aqui a cerca de 400 metros de profundidade um depósito de basalto. Ou seja, o que é o basalto? O basalto é a lava endurecida. Ou seja, acontece o vulcão, né? E quando o magma ganha a superfície, então ele escorre pela superfície e aí ele recebe o nome de lava. Essa lava, quando é endurecida, então o nome dela é basalto. E esse depósito de basalto ele está a cerca de 400 metros de profundidade. Abaixo desse depósito é que nós temos o aquífero Guarani. Tá certo? Então, essa parte aqui que está de azul é a parte do afloramento do sistema aquífero Guarani. E a parte de verde é o sistema aquífero em confinamento. Então, veja, não é tão simples e tão fácil explorarmos esse recurso natural, né? Precisa de tecnologia e por isso nós continuamos, então, com a mesma campanha de cuidarmos desse bem tão precioso, a vida humana. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando, trazendo um conceito mais específico sobre o que são bacias hidrográficas. Então, nós temos que é o conjunto de terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. Isso é bacia hidrográfica. É exatamente o que eu já falei para vocês no slide anterior,
E nós temos uma imagem que comprova isso aqui. Eu tenho essas terras aqui e elas são drenadas por esses braços de rios, né? E até que forma, então, o rio principal. Então, esse conjunto, essa área, eu chamo de bacia hidrográfica. Agora, o que as delimitam são os divisores de águas, né? As montanhas, os morros que delimitam essas bacias são os divisores de água, ou seja, as porções mais altas do relevo. A partir delas, as águas, então, escoam em direção aos pontos mais baixos, conhecidos como fundos de vale. Isso aqui é um fundo de vale, ó. É exatamente onde essa água chega e aí ela inicia o seu caminho, é o fundo do vale. Todo o conjunto de rios principais, de afluentes, subafluentes, forma uma rede de drenagem. Então, vamos perceber que nós temos aqui dois conceitos importantes. A rede de drenagem e a bacia hidrográfica. A rede de drenagem são os rios. São os rios principais, seus afluentes. Essa é a rede de drenagem. Agora, a área onde essa rede de drenagem está depositada é a bacia hidrográfica. Tá certo? E aí, meus queridos, inclusive no PET de vocês, no material que vocês receberam, vocês têm essa imagem aí, mostrando os elementos da bacia hidrográfica. E nós já conversamos um pouquinho sobre esses elementos. Então, nós vamos bem rapidamente aqui observar. Ó, eu tenho aqui local onde a água subterrânea brota para a superfície, iniciando a formação de um rio. Então, isso acontece a partir das precipitações. Essa água, ela infiltra, ou seja, ela é absorvida pelas rochas permeáveis, né? Alimenta, então, as águas subterrâneas ou os lençóis freáticos, né, que nós falamos. E daí nós temos, então, as nascentes, certo? E essa água, ela vem escorrendo ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, formando bacias diferentes. Então, eu tenho aqui uma bacia e aqui eu tenho outra bacia. Esse rio é o principal e os outros são seus afluentes, né? Os afluentes são águas que vêm de divisores de fontes, diversas fontes, geralmente de chuvas, pequenos rios, né? E despejam suas águas no rio maior. Então, nós temos aí os afluentes, que são esses rios menores, esse escoamento menor que jorra sua água aqui nesse rio principal, certo? Aqui nós temos o leito principal. E a água, então, que é absorvida pela rocha permeável e que fica localizada aqui no subterrâneo, é o conjunto, né, depositado aqui naturalmente no subsolo, que nós chamamos, então, de lençol freático. O local onde essa água deságua é a foz. Essa foz, ela pode acontecer em forma de delta ou estuário, ou pode ser uma foz mista, né? E aqui o fundo do vale, como nós já conversamos. Então, nós podemos ter uma microbacia, ou seja, uma bacia menor dentro de uma bacia maior. Então, esses são os elementos da bacia hidrográfica. Ok? Pessoal, veja, a Divisão Hidrográfica Nacional, instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estabelece 12 bacias, como eu já coloquei para vocês no mapa anterior. Então, são regiões hidrográficas, bacias, grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximas, com características naturais, sociais, econômicas similares. E esse critério de divisão das regiões visa orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país. Então, nós temos, primeiro, a região geográfica amazônica. Vamos passar por algumas regiões geográficas. A região geográfica ou hidrográfica amazônica ocupa 45% do território nacional, abrangendo 7 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso. Você pode acompanhar esse texto no seu PET. Está exatamente como está registrado no material que você recebeu. Então, veja,
Essa bacia possui uma extensa rede de rios com grande abundância de água, sendo os mais conhecidos o Rio Amazonas, né? O Rio Xingu, o Rio Solimões, o Rio Madeira e o Rio Negro. A densidade populacional é 10 vezes menor que a média nacional. Entretanto, a região concentra 81% da disponibilidade de águas superficiais do país. Cerca de 85% da área da região hidrográfica amazônica permanece com cobertura vegetal nativa. Então, veja, nós temos aqui uma bacia hidrográfica com águas compartilhadas, como nós já falamos anteriormente. Abrange esses estados do Brasil, mas ela também compartilha essas águas com outros países da América do Sul. Muito bem, meus queridos. E aí, nós vamos comprovar essa situação através deste mapa. Eu tenho aqui a Amazônia brasileira, nesse contorno aqui de verde. Mas a Amazônia é bem maior que isso. Então, todo esse contorno de vermelho aqui, ó, também é área pertencente à Amazônia. Então, ela abrange aqui terras da Colômbia, terras do Equador, terras do Peru, né, etc. Da Bolívia. Então, a Amazônia brasileira é essa porção aqui de verde, contornada aqui por verde. Certinho? Águas compartilhadas. E aí nós temos apenas algumas imagens e o mapa que mostra, né, o Amazonas e os seus afluentes. Uma super bacia, super importante para a hidrografia brasileira. E aí uma imagem fantástica, né, do pôr do sol no Rio Amazonas. E aí nós vamos para a segunda bacia, que também faz parte do grupo das bacias hidrográficas principais do Brasil, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Corresponde a 10,8% do território brasileiro, abrangendo 6 estados. Então nós temos Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Na região estão presentes os biomas da floresta amazônica, ao norte e noroeste, e do cerrado nas demais áreas. A precipitação anual na região é bem menor do que a média nacional. Possui grande potencial turístico, como, por exemplo, a pesca esportiva, o turismo ecológico, praias fluviais. E nessa região, a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, o polo turístico de Belém e o Parque Estadual do Jalapão, além do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, reconhecido também pelas belíssimas cachoeiras. E nós vamos conferir essas imagens logo nos slides a seguir. Então, veja, aqui eu tenho em destaque a bacia do Tocantins-Araguaia. Olha que beleza. E logo em seguida, eu tenho aí uma bifurcação que forma aí uma superilha. Mas, meus queridos, eu tenho, né, a tristeza de dizer a vocês que essa mega ilha fluvial, ela não existe mais. Por quê? Imagine você, o que é uma ilha? Você tem essa porção aqui de terra que é cercada de água aqui, ó, tá vendo? Por todos os lados. Então, eu tenho a formação de uma ilha. Mas imagine você, se esse braço direito aqui desaparece, se eu tenho aqui um processo de assoreamento, de desgaste, depósito de material, retirado da vegetação, e esse braço direito desaparece, eu continuo tendo uma ilha? Não. Eu vou ter o curso do rio aqui, mas eu não vou ter uma ilha. E, infelizmente, foi o que aconteceu, meus queridos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, a Ilha do Bananal, sempre, desde que eu estudei no ensino médio, eu sempre ouvi falar, né? A maior ilha fluvial que nós temos está aqui no Brasil. Então, o parque está situado na faixa de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, predominando a vegetação de campos. E aqui, ó, à nossa direita, o Tocantins abriga a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. Mas eu quero dizer a vocês que, infelizmente, a Ilha do Bananal não existe mais. Lembra que eu falei para vocês daquela questão
braço direito, se ele desaparece, essa ilha do Bananal, formada pela bifurcação do rio Araguaia, ela mantinha seu braço esquerdo com o nome de Araguaia e o braço direito com o nome de Javaé. O tempo foi passando e trouxe para a realidade novos projetos, com base em novas tecnologias, fato que foi acompanhado também de grandes transformações ambientais e sociais em todo o vale do rio Araguaia e adjacências. Então, cada ano o rio Araguaia ele fica mais largo e menos profundo, consequência das grandes modificações ocorridas no vale. E com o incremento desses grandes projetos e a criação do estado do Tocantins, que transformou o projeto do Rio Formoso, caracterizado pela implantação de barramentos em áreas sem aptidões para tal, no maior projeto de irrigação do estado para a produção de grãos, melancia, e também a introdução de pastagens exóticas no interior da ilha para o sustento do agora já grande pastoreio, foram minando as águas do Javaé, até chegar à situação atual que a gente pode observar nessa imagem, com o desaparecimento do braço direito do Araguaia e, como consequência, a extinção, então, da ilha do Bananal. Então, mas fica aí, né, que o governo ele tem procurado fazer parcerias aí com institutos para tentar revitalizar o rio Javaés e manter aí o nosso destaque natural, que é a maior ilha fluvial do mundo, certo? Meus queridos, além disso, nós temos também nessa bacia pontos turísticos importantes, né, em Belém do Pará, o Parque Estadual do Jalapão, como eu já coloquei no texto para vocês, e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com suas belíssimas cachoeiras. Já falamos de duas bacias, a bacia hidrográfica amazônica e a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Agora nós vamos dar uma passadinha na região hidrográfica Parnaíba. Veja, nós temos 3,9% do território brasileiro ocupado por essa região, por essa bacia hidrográfica. E os 3 estados, Ceará, Piauí e Maranhão, em grande parte localizado no semiárido brasileiro. Se ela está localizada no semiárido, então eu tenho já aí um clima mais seco. Então nós temos uma característica da intermitência das chuvas, com precipitação média anual muito abaixo da média nacional, e o principal uso da água na região é a irrigação. Então nós temos rios intermitentes também nessa região, rios que secam, certo? Então nós temos aqui o mapa mostrando essa rede hidrográfica, né, da Parnaíba, uma foto ilustrativa da região. E aí nós vamos para a região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, que ocupa 3,4% do território nacional. Os estados, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então nós temos que a densidade demográfica da região é cerca de 4 vezes maior do que a média nacional, do que a média brasileira. E a quase totalidade dessa área também pertence à região do semiárido brasileiro, né, o clima semiárido brasileiro, o clima mais seco. Então, nós temos períodos grandes de estiagens, temperaturas elevadas durante todo o ano. Então, nós temos nessa região a menor disponibilidade hídrica do Brasil. E aí nós temos o mapa que mostra essa bacia do Atlântico Nordeste Oriental, região de clima semiárido, estiagens, né, rios de pequena extensão, com baixa vazão, precipitação baixa, chove pouco, né? E aí nós temos a elevada evapotranspiração. Por quê? Porque nós temos um clima quente, então muita evapotranspiração e perda de grandes perdas, né, para os reservatórios de acumulação, que ao invés da água ela infiltrar, ela evapora em grande quantidade, certo? Então nós temos poucas águas aí nos reservatórios da região.
E aí nós vamos para a próxima bacia, que também é considerada uma das bacias principais, que é a região hidrográfica São Francisco. 7,5% do território brasileiro. Os estados: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. A precipitação média anual na região hidrográfica do São Francisco é muito abaixo da média nacional, quer dizer, chove menos nessa região, apresentando frequentes situações de escassez de água. Entretanto, a região hidrográfica tem importante papel na geração de energia para a região nordeste do país. Outros rios da região, eles secam, são intermitentes. Por que será que o Rio São Francisco não seca? Apesar de ele estar bem judiado mesmo, mas ele é um rio perene, porque a sua nascente está aqui na Serra da Canastra, onde nós temos uma maior captação de água da chuva, né? Então, daí ele é um rio perene. E aí nós temos um mapa que mostra, né, essa região hidrográfica, a nascente do Rio São Francisco na Serra da Canastra e a sua foz no Oceano Atlântico. Uma imagem aí para vocês do Rio São Francisco, né, do jeito natural dele, e aqui uma imagem para vocês da transposição do Rio São Francisco. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre o projeto de transposição do Rio São Francisco, já é um projeto antigo, né? Esse projeto, ele diz o seguinte, ó, você tem aqui, pessoal, o curso normal do rio, certo? Olha, você tem o curso normal do rio. Então, a ideia é desviar parte dessa água, como já foi feito, né? Aqui, para o eixo norte, chamado de eixo norte, para abastecer essa região interior do Nordeste, e desviar uma outra parte, que é o eixo leste, para abastecer outra área do Nordeste. Uma parte dessa transposição, ela já foi inaugurada em anos anteriores, né? E a outra parte, ela acaba de ser inaugurada, mas fica aí uma dúvida. Não se sabe ainda medir as consequências desse desvio, né? O Rio São Francisco, desde a época colonial, ele vem sofrendo grandes interferências humanas. Ele foi chamado, por exemplo, de Rio dos Currais na época do Brasil colônia, porque as suas margens eram implantadas fazendas para a criação de gado, então já é uma interferência. E durante todo o tempo, muitas cidades, ao longo desse percurso, e principalmente no final do rio, joga-se muito esgoto, né, diretamente no rio. O rio, ele também comporta aí 4 barragens ou 4 hidrelétricas para fornecimento de energia, como, por exemplo, vocês podem observar aqui a barragem de Xingó, a de Paulo Afonso, a de Taparica e a de Sobradinho. Isso já traz um desgaste, né? Um uso intensivo do rio. E agora, com o desvio do curso do rio, com o aproveitamento dessa água em canais para outras áreas do Nordeste, olha, eu vou falar para vocês que só com estudo científico e com anos de estudo é que nós vamos poder, então, mensurar qual é o tamanho do impacto ambiental que isso tudo causou. De cara, nós já sabemos que muitas áreas perderam, né, muitos animais perderam seus habitats. Esses animais eles foram tirados, né, da região. E aí eu fico pensando, será que nós perderíamos, com o tempo, o nosso bioma da Caatinga? Porque quando você vê, por exemplo, um desgaste, uma retirada da mata em outra área, por exemplo, como uma mata atlântica, essa mata ela tem mais facilidade para se regenerar. Por quê? Por causa da presença de água. Mas e numa região onde não tem água? Como que essa vegetação ela se regenera? Então, seria, por exemplo, a perda da caatinga? Não sabemos ainda mensurar os impactos ambientais dessa transposição. Muito bem, queridos, vamos para a região hidrográfica Atlântico Leste,
que ocupa 3,9% do território do país, estados da Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. Então, nós temos também nessa região uma área semiárida, então prolongadas secas, e essa região leste, ela possui a segunda menor disponibilidade hídrica dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Então, nós temos aí a localização, e entre os rios principais dessa rede, nós temos aí os rios Paraguaçu, Contas, Salinas, Rio Pardo, né, Rio Jequitinhonha, Rio Mucuri, certo? Continuando, nós temos a região hidrográfica Atlântico-Sudeste, que ocupa 2,5% do território nacional, abrange Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É a região hidrográfica mais povoada, ou seja, povoada. Nós temos uma densidade demográfica 6 vezes maior que a média brasileira. Então, se eu tenho alta densidade demográfica, eu vou ter também a maior demanda por atividades econômicas. Eu tenho aí um significativo parque industrial. Então, é uma região economicamente desenvolvida e, obviamente, a disponibilidade de água não corresponde a toda essa demanda. E aí nós temos essa região. Veja só, aqui no mapa, a localização. E eu queria dizer para vocês o seguinte, aqui são as sub-regiões, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Rio Doce. Queridos, essa região é a minha região, né? Região aí leste de Minas. Nós temos o Rio Doce, eu coloquei essa imagem aqui propositalmente. Eu já passei inúmeras vezes nessa ponte para chegar à minha região lá, minha cidade, eu passei inúmeras vezes nessa ponte e pude observar de perto o estrago que a barragem de Mariana, a explosão, né, de Mariana, causou, não só no Rio Doce, mas em toda a bacia. Mas o Rio Doce, quando eu vi pessoalmente, eu pensei, morreu o Rio Doce, né? Mas já se tem sinais de revitalização do nosso Rio Doce, né? Graças a Deus. Então, nós temos aí, né, as subdivisões e a superimportância dessa bacia hidrográfica, porque ela pega essa área mais desenvolvida aí do país, região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, certo? E aí nós vamos para a região hidrográfica do Paraná. Olha, do Paraná nós também temos aí uma das principais bacias. Nós já falamos das principais, né, do Amazonas, Tocantins, Araguaia, São Francisco e agora o Paraná, que ocupa 10% do território brasileiro. E aí nós temos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. É a região mais populosa. Presta atenção. Eu disse que essa região aqui, ó, é a região mais povoada. Povoada é diferente de populosa. Quando eu falo em populosa, eu estou falando de número de população. E quando eu falo de povoada, eu estou falando de ocupação da área, de pessoas por quilômetro quadrado. Então, aqui, a região hidrográfica do Paraná é a mais populosa e a de maior desenvolvimento econômico também do país. Então, ela possui maiores demandas por recursos hídricos e devido também ao seu destaque aí com relação às indústrias. É também a região com maior área irrigada e maior aproveitamento do potencial hidráulico disponível. Então, nós temos aqui a localização dessa bacia e as sub-regiões, né, dessa bacia. Ó, a sub-região do Paranaíba, do Rio Grande, do Rio Tietê, São Paulo, Paranapanema, Iguaçu e do Rio Paraná, certo? E aí nós vamos para a região hidrográfica do Paraguai, que ocupa 4,3% do território brasileiro, Mato Grosso do Sul, mas o que inclui a maior parte do Pantanal Mato-Grossense, que é a maior área úmida contínua do planeta. A densidade da região é cerca de 3,5 vezes menor que a média nacional. E aí nós temos, meus queridos,
o Rio Paraguai, a localização do Rio Paraguai. Veja, aqui o nosso Pantanal, né? Essa rede hidrográfica, ela abrange o nosso Pantanal. O Rio Paraguai tem aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão. É um rio próprio para navegações, constituindo-se em uma importante via de transporte e comunicação para o Paraguai e também para o Brasil. Então, eu estou falando aqui, meus queridos, de águas compartilhadas também, certo? E aí nós vamos para a região hidrográfica Uruguai. Ocupa cerca de 3% do território brasileiro, abrangendo porções dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região possui atividades agroindustriais desenvolvidas e grande potencial hidrelétrico. O clima é temperado, com chuvas distribuídas ao longo de todo o ano, mas com maior concentração no inverno, maio a setembro, certo? E aí também uma localização dessa rede hidrográfica do Rio Uruguai. Veja que nós temos aqui também águas compartilhadas, olha, lá os três países aqui compartilhando essa bacia do Rio Uruguai. Argentina, Brasil e Uruguai. Meus queridos, se nós juntarmos os três rios, Uruguai, Paraguai e o Rio Paraná, nós temos a formação da Bacia Platina. América do Sul, Bacia Platina, a junção dos três rios, o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai. Então, a junção desses três rios formam, então, a Bacia Platina. A mais importante delas, das bacias que formam a Bacia Platina, é a Bacia do Paraná, que é o eixo econômico do Mercosul. Na prática, as três acabam por compor nesse único sistema hidrográfico, visto que o Rio Paraná recebe as águas do Rio Paraguai e do Rio Uruguai, certo? Muito bem, então nós temos aí o mapa que indica aí o compartilhamento da Bacia Platina. Ó, Argentina, Paraguai, Brasil, Uruguai e ainda aqui ó, um pedacinho da Bolívia. Então, são as águas compartilhadas da Bacia Platina. E aí nós vamos dar uma passadinha também pela região hidrográfica Atlântico Sul, que ocupa 2,2% do território nacional, os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nós temos um destaque aí nessa bacia por abrigar um expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e por sua importância turística. Possui densidade demográfica cerca de 3 vezes maior que a média brasileira, ou seja, um aglomerado de pessoas que se distribuem nessa região. E aí nós temos uma imagem para a gente fechar essa conversa dessa bacia do Atlântico Sul, que abrange as porções desses estados já citados, né? A maioria dos rios desta bacia é de pequeno porte. Os rios mais extensos são os rios Itajaí, Jucuí, né, e Vacacaí, e atende uma população de quase 12 milhões de pessoas. O rio Itajaí, em Santa Catarina, é área de colonização alemã e polonesa, com destaque para as cidades de Blumenau, Joinville e Brusque. Então, está aí um passeio pelas bacias hidrográficas do Brasil, e nós encerramos nossa aula com esse mapa que mostra, né, toda essa riqueza, todos esses recursos naturais que nós devemos conscientemente preservar. Então, eu agradeço a presença de vocês. Foi muito bom estar com vocês.